o temido míssil russo Iskander-M, a arma que está desafiando o Ocidente. E no mais novo capítulo da guerra entre os modernos sistemas antiaéreos usados pela Ucrânia e os poderosos mísseis russos, hoje você vai entender por que o mundo inteiro teme o Iskander. O nascimento de um monstro dos céus. O míssil balístico tático Iskander, conhecido pela OTAN como SS-26 Stone, é simplesmente uma das armas mais temidas do arsenal russo moderno. Seu nome vem de Alexandre, o Grande, traduzido do árabe Iskander, simbolizando justamente isso: supremacia, domínio e estratégia imbatível no campo de batalha. Esse sistema foi desenvolvido ainda nos anos 1990, quando a Rússia precisava substituir o antigo míssil SS-23 Spider, desativado após acordos internacionais que limitavam o uso de certos armamentos. O projeto começou de forma tímida. Quando entrou em operação no início dos anos 2000, o mundo militar percebeu que não estava lidando com qualquer míssil. Estava nascendo uma arma desenhada para ser praticamente impossível de interceptar. O pesadelo dos sistemas antiaéreos. Prepare-se, porque aqui os números impressionam. Nome: 9K720 Iskander-M. Alcance: de 50 km até 500 km, embora alguns especialistas afirmem que, na prática, pode chegar a 700 km, dependendo da configuração. Velocidade: Mach 6 a Mach 7, aproximadamente 8.500 km por hora. Peso do míssil: aproximadamente 3.800 kg. Cabeça de guerra: de 480 kg, podendo ser convencional, termobárica, penetrante, antipista ou até nuclear tática. Precisão: erro circular provável de apenas 5 a 7 metros. Isso é basicamente acertar uma moeda do outro lado da cidade. Sistema de guiagem: navegação inercial, GLONASS, GPS russo, radar terminal e sensores ópticos. Lançadores: cada veículo transporta 2 mísseis prontos para disparo, além de mísseis sobressalentes em veículos de apoio. E tem mais: esse bicho libera no meio do voo chamarizes eletrônicos, pequenos dispositivos que geram sinais falsos para os radares inimigos. Eles confundem os sistemas de defesa, criando ecos fantasmas, o que torna o trabalho dos mísseis interceptadores um verdadeiro pesadelo. E para piorar a vida de quem tenta derrubá-lo, o Iskander faz manobras bruscas e aleatórias na fase terminal, quando já está a poucos segundos do impacto. Capacidades operacionais: mais que um míssil, uma plataforma de terror. O Iskander não dispara apenas mísseis balísticos. Ele também pode lançar mísseis de cruzeiro R-500 e o míssil Orenik, que é um míssil balístico de alcance intermediário, aumentando ainda mais seu alcance e flexibilidade. Pode carregar ogivas penetrantes capazes de destruir bunkers. Ogivas termobáricas, que sugam todo o oxigênio em uma grande área, literalmente pulverizando tudo no entorno. Imagine o seguinte: uma base militar, um aeroporto ou um centro logístico a 500 km de distância. O míssil é lançado. Em poucos minutos, sem qualquer aviso, um estrondo corta o céu, e, onde havia infraestrutura, agora só restam destroços. Desde os primeiros dias da invasão da Ucrânia em 2022, os sistemas Iskander foram usados de forma massiva. Relatórios confirmam seu uso em ataques contra centros de comando, depósitos de munição, sistemas de defesa aérea ucranianos. Inclusive, o próprio porta-voz da Força Aérea Ucraniana, Yuri Ignat, reconheceu publicamente que os Patriot, o sistema de defesa aérea mais avançado dos Estados Unidos, está tendo enorme dificuldade para interceptar os Iskander-M. Ignat declarou na imprensa: os mísseis Iskander foram aprimorados e realizam manobras evasivas na fase final, frustrando os cálculos de trajetória dos Patriots. Além disso, o Iskander pode lançar chamarizes capazes de enganar os mísseis. Para ter uma ideia da gravidade disso, um míssil balístico, quando entra na fase terminal, geralmente segue uma trajetória previsível. Isso permite que os sistemas como o Patriot calculem onde ele vai cair e lancem um míssil para interceptá-lo no caminho. O problema: o Iskander não joga esse jogo. Ele faz curvas, desce em zigue-zague, sobe, muda de direção no meio do voo. E não bastasse isso, ainda joga no ar pequenos dispositivos do tamanho de um bastão de beisebol que imitam sinais de radar, confundindo completamente os sistemas defensivos. Segundo relatórios de 2024, os Iskander já foram responsáveis por destruição de pelo menos 4 unidades Patriot em diferentes ocasiões, ataques bem-sucedidos contra centros de controle,
radares e baterias de lançamento de mísseis ucranianos. Inclusive, nas imagens divulgadas, mas não confirmadas, é possível ver o que seria um ataque certeiro que destruiu a estação de radar central, 2 plataformas de lançamento de mísseis, e danificou a unidade de controle de tiro de um sistema Patriot. Quando um Patriot calcula a trajetória de um míssil, ele assume que o alvo vai seguir uma linha lógica, uma curva balística. O Iskander ignora isso. Ele altera a própria trajetória no meio do voo, usando pequenas superfícies móveis e micropropulsores. O míssil gira, muda ângulo, sobe e desce, impedindo que o computador do sistema antiaéreo faça o cálculo correto. Além disso, os chamarizes lançados criam falsos ecos no radar, saturando a tela dos operadores, que não conseguem distinguir o míssil real dos fantasmas digitais. O Iskander-M não é só um míssil. É um recado. É a Rússia dizendo para o mundo que suas forças armadas têm capacidade de atravessar qualquer defesa, em qualquer lugar, a qualquer momento. E a verdade nua e crua é que, enquanto o Ocidente corre para desenvolver defesas capazes de enfrentar essa ameaça, a Ucrânia segue lutando contra uma arma que, até agora, tem se mostrado quase imparável. Embora extremamente difícil, não é impossível de ser interceptado. E a corrida tecnológica está aberta. Novos sistemas, novas contramedidas e novas armas estão surgindo, e o mundo inteiro observa atentamente cada lançamento, cada explosão, cada impacto. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de se inscrever, deixar aquele like e ativar o sininho para não perder nada sobre os bastidores da guerra moderna, armas de última geração e os grandes conflitos do nosso tempo. Nos vemos no próximo vídeo.